Bem-vindos a mais um Papo Avanço e dessa vez pós-NRF 2026, o essencial da NRF aplicado ao seu supermercado aqui no Brasil. Nosso foco aqui é trazer de uma forma objetiva, concisa, o que a gente viu de tendência, de realidade, que a gente vai ver isso muito claro agora, de tecnologia, de estratégia, na maior feira de varejo do mundo, ou pelo menos aquela que mais influencia o nosso varejo aqui no Brasil, que é a NRF. Você deve estar se perguntando, é só para supermercado? Nosso foco aqui é a aplicação para o supermercado, os exemplos que a gente vai trazer, as visitas em lojas são de supermercado, mas se você é de outro segmento, é super bem-vindo também. E tudo que a gente vai falar aqui está no centro da discussão do varejo, então vai fazer sentido para você também, mas realmente a gente foca aqui no supermercado, que é o que a gente respira, é o nosso campo de conhecimento. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Junqueira, eu sou economista e administrador de empresas por formação, tenho mais de 15 anos aí de experiência em tecnologia e varejo, nasci numa casa de um empreendedor aí de varejo tech, então eu tenho, vamos dizer, muito orgulho de hoje conseguir estar na linha de frente aqui desses negócios. Eu sou sócio-diretor aqui da Avanço, que é um RP, um sistema de gestão para supermercados, né, de porte pequeno, médio, também temos grandes operações aqui em Minas Gerais, sistema 100% em nuvem, com APIs, preparado para a inteligência artificial, preparado para esse novo varejo. Também tive a felicidade aí de ser o criador do Portal Infovarejo há 10 anos atrás, inclusive estamos fazendo aniversário de 10 anos agora em junho, e também tive a oportunidade de fundar o Cupom Verde, que é a primeira carteira digital de documentos fiscais que substitui o cupom fiscal impresso, que tem uma série de problemas ali, toxicidade, questão de sustentabilidade, mas também de custo para o varejista, para uma via digital. São mais de 2.000 supermercados hoje operando. Não estou na operação do Cupom Verde, mas é um negócio aí que a gente continua como sócio e aconselhando ali a operação. Então, vamos direto ao ponto falando da NRF. A NRF é um evento gigante, são mais de 40 mil participantes. Basicamente, a gente tem dois grandes eventos acontecendo no mesmo evento, que é o Congresso e a feira. Tá? A feira são mais de 1.000 expositores, o congresso são cerca de 200 sessões, sendo que a gente tem ali 16 grandes sessões. Tá? Dizem aí que brasileiro é a maior comitiva que vai, cerca de 3 mil brasileiros, então é bem interessante que a gente acaba se esbarrando com muita gente e vê também algumas carinhas mais famosas, então grandes empresários aí. Estava saindo de uma sessão esse ano, vi ali o Fred Trajano, que é o CEO da Magalu, fazendo uma entrevista rápida. Então é legal, a gente acaba tendo contato com essas grandes personalidades, ele tem a oportunidade de conviver durante alguns dias. Bom, pessoal, eu tenho uma história longa na NRF, assim, relativamente, né? Eu fui a primeira NRF que eu fui foi aqui 11 anos atrás. A NRF é um evento que tem mais de 110 anos, tá, pessoal? Se eu não me engano, 119. Ele acontece sempre em janeiro, uma época bem fria em Nova York. Mas 11 anos atrás, 2015, eu tive a oportunidade a primeira vez e desde então eu tenho ido praticamente todas as edições. E uma coisa que eu quero trazer aqui, que eu acho que é um diferencial da nossa análise, da nossa leitura, é que o meu objetivo aqui, pessoal, da NRF 2026, não é tirar uma fotografia, falar assim, olha, é isso aqui que o pessoal falou. Não, mas a gente fazer uma leitura, quase que gravar um filme. Olha, essa discussão, esse tema, vamos pegar aqui o tema do papel da loja, já é um tema que está vindo desde 2015, quando o tema da NRF foi The Brick is the New Black, ou alguma coisa do tipo em português, o tijolo é o novo pretinho básico, que lá na época a gente estava falando assim, olha, o e-commerce chegou, todo mundo estava assustado, mas em 2015 já tinha ficado claro que a loja física ela iria perseverar, ela tem um papel importante, qual que era esse papel? E hoje está muito mais claro para nós, mas lá 11 anos atrás a gente estava falando sobre isso e a gente ainda está falando sobre isso hoje, claro, com uma leitura diferente, mas que está em linha com o que foi falado naquela época, tá, pessoal? Isso é muito legal. Então, quando a gente olha uma tendência 11 anos atrás e como ela foi se desenvolvendo, e a gente olha uma tendência hoje, a gente consegue ter uma análise melhor para falar para onde que isso vai. E agora, 2026, foi essa edição sempre ali no Javits Center, que fica no West Side, ali na parte oeste de Manhattan. Tá? Bom, e aí já trazendo agora 2026, o tema desse ano foi The Next Now, mas eu quis trazer também o tema do ano passado, que nós conversamos muito, nós fizemos um pós-NRF aqui, falamos do Game Changer. Game Changer em inglês seria como o que muda o jogo, né? Então, aquilo que faz com que o negócio mude, fazendo uma alusão clara a IA. E agora, 2026, de uma forma mais clean, a gente tem The Next Now, ou seja, como se fosse o próximo agora, mas uma tradução não literal, seria o futuro instantâneo, o futuro que está acontecendo agora, ou seja, o futuro é agora, entendeu? Então, assim, já está acontecendo. Temos claramente, num ponto de vista macro, uma continuação de um tema que é
inteligência artificial. E até se eu remonto para 2024, que o tema foi Back to the Basic, que foi algo né, de volta ao básico, que é o básico bem feito, a gente vê uma NRF, pessoal, e esse é um grande ponto muito legal. A gente vê uma NRF, e a NRF nada mais é do que o conjunto de vários diálogos, várias visões dos principais varejistas do mundo, mas também de todo um conjunto de uma preocupação muito grande com a execução, com o básico bem feito. NRF, pessoal, deixou de ser um evento de pirotecnia, sabe, para ser um evento de realidade, de acabativa. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz por isso. Você quer ver inovação? Tem os eventos que você vai ver mais inovação. Você vai ver robô voando, robô andando, vai ver muita coisa. NRF está mudando essa proposta. E isso eu acho que é uma leitura interessante. Tanto é que, já adiantando, que isso até não está na apresentação, me perguntaram assim, Gabriel, o que você sentiu falta? Achou que ia ver e não viu tanto? Pessoal, a gente teve muito pouca integração com robótica, os hardwares, teve muito pouco. Porque às vezes isso aparece na manchete, esse robô aqui. Pessoal, não teve 5 robôs na feira, e eu já fui 5 anos atrás, tinha muito mais robô. Muito mais robô. A drone para fazer contagem de estoque, braço mecânico, etc. Esse ano a gente teve pouquíssimo, e isso já é uma leitura que eu estou falando. O pessoal está muito preocupado com a aplicabilidade, e é isso que a gente vai trazer aqui no nosso NRF 2026, um papo avança aí para elucidar tudo que está acontecendo e dar clareza para o seu dia a dia da operação. Então vamos lá. Eu separei aqui 3 temas centrais aplicados ao supermercado brasileiro, que são inteligência artificial, inevitável, não tem jeito de falar da NRF 2026 sem falar de inteligência artificial. O novo papel da loja, que já é um tema aí de 11 anos atrás, está aqui, está evoluindo, não tem como a gente deixar de falar também, a gente vai trazer várias nuances. E também, quanto mais a gente fala de tecnologia, o pessoal adivinha, mais a gente está falando de pessoas. Tá? Então a gente vai trazer também esse tema e vamos trazer para cada tema desse aqui um especialista de cada tema para a gente conversar no final e trazer as impressões da NRF. Eles estiveram na NRF, então fica aqui até o final. E tem um detalhe também, pessoal. Não esqueci de comentar, mas agora não esqueci o que eu estou falando. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, é importante pra caramba, porque a gente faz isso aqui, né, com amor, não monetizamos, mas você dá o seu like, isso nos motiva. Bom, e aí, se você me perguntar assim, Gabriel, top 1, de falar assim, me fala uma coisa dessa NRF de tendência, de lançamento, tendência, né, não lançamento, comércio agêntico. Agentic Commerce, que os caras falam. O que é isso? Vamos por partes aqui que vai ficar claro. Nós já temos um comércio, pessoal, que é multicanal. Então você consegue comprar por site, app, o marketplace, né, Magalu, Amazon, Mercado Livre, redes sociais, lá dentro do Instagram, TikTok Shop, que foi uma tendência que a gente apresentou ano passado, por conversa do WhatsApp, a Magalu ali no WhatsApp. Pode ser por várias interfaces, posso fazer isso por computador, celular, relógio, óculos, Smart TV. Mas quando a gente fala de comércio agêntico, a mudança é o quê? É no fluxo. O agente vai decidir por você, eu vou explicar isso agora, que eu já falava isso na apresentação, na palestra que a gente fez de IA, turma que lembra, que eu passava um vídeo do Fred Trajano, falando o que eles enxergavam que a Magalu estava investindo em IA como o que faria mais diferença no negócio, e ele falava, cara, as pessoas vão comprar através de um agente, através de uma conversa com uma inteligência artificial. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, você vai estar conversando com ela e você fala assim, cara, compra isso para mim, e ele vai lá e vai comprar para você. Então, a gente vai, hoje, na verdade nem é hoje, é antes, o que a gente tinha? A gente buscava um determinado produto na internet, seja no Google, entrava na loja, no seu e-commerce, no navegador, buscava o produto ou na categoria do produto, via aqueles produtos disponíveis, então você entrava no produto, colocava a quantidade, depois você fazia o checkout, ia no checkout, botava seu cadastro, meio de pagamento, entrega e foi. Isso a gente vai achar rudimentar, isso a gente vai achar antigo. O e-commerce, pessoal, vai ser parecido com o seu site hoje, assim, é mais institucional, vai ter que ter, mas as pessoas vão comprar dessa forma. Você vai estar conversando, ou vai iniciar uma conversa com uma IA. Eu já uso hoje no meu cotidiano o ChatGPT Live, tá? Não usava há um tempo atrás, passei a usar, agora eu uso. Nesse momento existe um contexto, gera a sugestão de comprar e você vai lá e o agente compra. Essa é a diferença. Não é você que vai fazer a busca, catálogo de produto, não. Ele vai pegar e vai fazer isso para você. Isso tem uma mudança estrutural, pessoal. Porque toda aquela parte de UX, que é muita preocupação do e-commerce, ela até vai para um segundo plano e o agente vai ter que se comunicar bem com a sua empresa. Então tem uma infraestrutura aqui, nós vamos também chegar lá que você vai sacar isso. Percebeu a diferença? Vou dar um exemplo. Eu estou
estava lendo um livro chamado Revolução da Glicose, recomendo, me interessei pra caramba, estou fazendo a dieta. E uma das dicas, eu comecei a conversar com o ChatGPT sobre isso. E uma das dicas que ela fala lá é tomar uma colher de vinagre antes de uma refeição. Cara, eu falei, isso aqui faz sentido? Aí ele vem me trazendo várias questões ali, cara, faz sentido, tem estudo científico sobre isso, Cara, qual que é o que você me recomenda mais? Gabriel, pensando no seu perfil, assim, compra um vinagre orgânico de maçã, que o gosto é melhor, cara, compra pra mim. Ah, cara, tem essas opções aqui. Essa, pelo que eu entendo aqui, essa empresa aqui vai te resolver bem. Hoje a gente chegou nesse ponto, eu vou mostrar para vocês. Mas com começa a gente que ele vai falar assim, Gabriel, tá, amanhã tá na sua casa. Ou você tem pressa para receber? Não, não tem pressa não, quero o melhor negócio. Então tá, terça-feira tá entregando aí. Então, quem vai fazer, olha isso aqui, a busca, o catálogo de produto e a compra no checkout é o seu agente. Então, o seu e-commerce, ele vai ter que conversar bem com a gente, mais até do que com o ser humano, tá? Então, eu digo o que eu quero e o agente resolve. Ele compra. Ficou claro? Vai ficar mais claro daqui a pouco. Bom, um primeiro ponto aqui, e assim, eu não vou me aprofundar nisso, mas só para a gente fazer um paralelo do cenário estratégico, macro aqui. Pessoal, a tela de checkout ficará obsoleta, é o que eu falei. O seu e-commerce como um todo, visualmente falando, ele vai mudar a sua importância no todo, mas principalmente para os marketplaces, eles vão ter um impacto direto. Por quê? Vou explicar para vocês já já. Olha isso aqui. Eu peguei aqui o ChatGPT. Para quem não sabe, dá um pause aqui. Para quem não sabe, pessoal, já existe um modo agente no ChatGPT. Eu virei para ele e falei assim, compra lá para mim o azeite. Ele foi a vinagre orgânico, azeite não, vinagre. Ele estava procurando ali, ele vai entrar num produto. E hoje, o que é o ponto? Como isso já existe, tá? Isso é tecnologia que já existe. Hoje, esse agente, ele faz isso, mas ainda de uma forma muito manual. Tá vendo que ele está entrando na tela, então ele interpreta a tela, ele teria que entrar no meu acesso ali. Chega um momento que ele até passa, né, o domínio para mim e fala, cara, faz o login aqui, eu vou lá e faço, mas ele conseguiria comprar. Só que ainda é muito manual. E aí, pessoal, a gente teve, de forma até curiosa, que o maior anúncio, o anúncio mais relevante da NRF 2026, foi sobre infraestrutura, porque o Google lançou o UCP, que na prática é o quê? Um padrão de comunicação entre o agente e essas lojas virtuais. Então, quando eu estou mostrando ali o ChatGPT que o agente está indo de forma manual, ele está emulando um ser humano. Mas ele não precisaria emular um ser humano se ele falava assim, Carrefour, opa, oi, me passa aí seu catálogo de produto vinagre orgânico. Opa, são esses aqui. Legal, deixa eu ler aqui. Ah, beleza. Qual que é o preço desse aqui? Você tem estoque? Tenho. Então tá, fecha para mim. Entendeu a diferença? E aí quando a gente fala que inteligência artificial é infraestrutura, pessoal, é porque nós estamos no momento, quando a gente está no início, hein, de criação desses padrões. O padrão de comunicação é o que está sendo feito hoje, é o que o Google está apostando, tá? E isso aqui, pessoal, tem um efeito enorme nos marketplaces, mas também no seu negócio, na sua loja, e eu vou te mostrar por quê. E eu estou trazendo a questão do marketplace aqui, justamente porque hoje, na minha opinião, um dos maiores concorrentes do supermercado é o marketplace. Quando a gente pensa em e-commerce, definitivamente é o marketplace. O maior vendedor de Omo do Brasil, de sabão em pó, é o Mercado Livre. E o que acontece hoje? O usuário vem, ele procura no Google um produto, ele cai ali no marketplace, presta atenção, isso aqui é legal. Ele cai no marketplace e o marketplace, não sei se você sabe disso, mas eu conheço várias empresas, acompanho, que operam muito nesses marketplaces, não vou falar os nomes dos marketplaces aqui até para não me comprometer. Quando você começa a criar um grande volume ali, ele consegue simplesmente te ligar e desligar. Então ele vira para você e fala assim, cara, acho que você tem que começar agora, pra você ter essa relevância aí na busca, para eu te mostrar, pagar 50 mil de ads aqui, do retail media. A gente vai ver o tamanho desse negócio. Então ele te cobra ali, o marketplace, e aí depois ele vende, né? Fica com a comissão e taxa do marketplace, que é relevante. Quando a gente fala do supermercado, é proibitivo muitas vezes, porque a gente não tem margem para pagar 10, 15, 20% ali no marketplace. E aí, mais importante de tudo, pessoal, o maior ativo hoje do supermercado, de qualquer empresa, é o cliente. De quem que é esse cliente aqui? É do marketplace, não é seu. Então, se o cliente vai, ele entra pelo Google, entrou lá no marketplace, fez a compra, fez o pedido na sua loja, mas o cliente é dele, não é seu. E aí, pessoal, o Google está enxergando isso. Ele está falando, peraí, eu estou te gerando tráfego e você está fazendo isso. E aí pensa que o marketplace ele tem 3 grandes ativos.
ele consegue ser um grande agregador de produto, então ele conecta um tanto de gente e fala, eu tenho esse tanto de produto no meu catálogo. Ele tem o cliente ali, o checkout, né, que eu tenho o cadastro do cliente, o meio de pagamento, e ele tem a logística. Só que aí o que o Google vai fazer é o quê? Olha só, lembra de como é que é agora? Ele falou, galera, peraí, mas isso não vai mudar, quem vai conversar é o agente. Então, vamos criar um protocolo que é o UCP, que em vez do seu cliente que está conversando com o ChatGPT vai comprar, vai cair no site lá do Marketplace para comprar, ele pode bater direto na sua loja. Porque nós estamos falando de integração de dados. Ele vai pegar e falar assim, opa, beleza, você está nessa localização, ok. Quem tem vinagre de maçã aqui, ele vai bater em vários UCPs, várias lojas. Olha, eu tenho. Eu estou aqui perto, eu tenho essa política aqui de entrega, isso. E ele pode comprar direto da loja, pessoal. E aí o que a gente tem? A oportunidade da década para os varejistas físicos. O desafio, claro, tem uma logística, mas se você tem um sistema integrado, preparado para a inteligência artificial, a sua loja estará conectada com o ChatGPT, com o Gemini e todo mundo, e você não vai precisar de um intermediador. Por isso que nossa palavra-chave para baixar o material, falei que ia dar um pause aqui, até botei um vermelhão aqui, é UCP. Então, quem quiser baixar esse material completo, você depois dividir, mas é legal ver o vídeo porque não fica tão claro aqui, UCP, Universal Commerce Protocol, tá? Que é o grande lançamento da NRE 2026 e que nos mostra que nós estamos falando de infraestrutura. Tá? Então, acho que ficou claro, IA é infraestrutura. Nós falamos aqui de uma parte de e-commerce, mas mais do que isso, trouxeram muito, eu vou falar também no slide em seguida, muita coisa de back-office, de retaguarda. Tá? Vou falar no próximo slide, eu tenho essa tendência de antecipar, vamos lá. Quando a gente pensa na IA como infraestrutura, a gente não é só você colocar uma camada de IA em cima. Eu vou integrar um agente. Legal, já é um início, tá, pessoal? Isso é legal. Mas é você repensar, que é um pouco mais profundo, todo o seu processo, pessoas, sistemas e também dados, uma vez que a IA ela vai desempenhar um papel central nisso. Vamos dar um exemplo? Se eu tenho um processo de cadastro de produto, então eu gasto lá 15 minutos, vou lá em cada, eu tenho o mercadológico, tenho o fiscal, tenho as informações ali básicas do produto, você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Quando a gente repensa, cara, isso aqui vai ser tudo com IA, você repensa totalmente o processo. Então você fala, cara, eu não preciso passar em tudo. Eu tenho vários agentes ali que fazem cada parte para mim, eu só preciso botar o código de barra. Em vez de eu ter o cara que preenche, eu tenho um cara que revisa. Então mudou meu papel de pessoa, mudou meu processo, mudou meu sistema e, naturalmente, o meu dado também vai ser alterado. E aí, pessoal, por isso que muita gente virou e falou assim, nossa, essa foi a NRF mais chata dos últimos anos. Nossa, essa NRF foi bem fraquinha, né? Tô falando sério, que eu escutei isso muito. Mas por quê? Porque não teve pirotecnia, pessoal, não teve robô voando no meio da feira. Gabriel, mas eu vi, você viu um robô, dois, eu te garanto. Porque foram os que a gente viu e todo mundo está mostrando esse para fazer manchete. Não viu. E ela saiu de inovação visível, de pirotecnia, de fogos de artifício, para um negócio invisível que é o UCP. Como é que você pega no UCP? Você não pega. Então, boa parte dos estandes, quando a gente entrava, assim, cara, qual que é a inovação que você tem? Quem que você está trazendo de novo? Cara, nós estamos trazendo aqui agentes para precificação na AWS, que é na Amazon, na Web Services. Software que cria uma camada em cima do seu RP para fazer uma orquestração de agente de IA. Agente da AWS para supply chain, previsão de demanda. Agente de informações nutricionais. Então, assim, isso é muito pouco sexy, né? Você chega lá e fala, não, mas como é a camada de... O middle é a camada aqui que a gente vai conectar no RP para comunicar com as IAs? Tá, assim, isso não dá manchete. Sacaram? E aí, pessoal, a qualidade, outra também máxima que a gente aprendeu, a qualidade da IA está diretamente ligada à qualidade do seu dado. Isso também é uma máxima, porque a IA, quem nos acompanha, quem já viu palestra aí que a gente já tem falado sobre isso, um dos fundamentos da IA é dado, porque ela aprende com dado. Logo, a qualidade da IA que você vai ter está ligada à qualidade do dado que você tem. E aí a gente tem uma série de desafios aqui, pessoal. A qualidade dos seus cadastros, dos seus dados. Por exemplo, como é que eu vou colocar um agente aqui para acompanhar meu estoque se, cara, meu estoque no sistema não está correto? Aí a gente volta, entra lá na parte de processo. Então, assim, de fato, a gente vê que quando a gente fala de, cara, a gente tem que fazer o básico bem feito, voltar no básico, fazer o dever de casa, ele recompensa aqui. Porque se você, vamos dar esse exemplo do estoque, é um papo, assim, mais
sensível, às vezes o cara não gosta nem de falar porque sabe que é complicado, o dia a dia exige muito. Como que você vai botar uma IA de recomendação, de previsão de demanda, que tem que se pautar ali no seu estoque, se o estoque não está correto, assim, não tem muito para onde ir, entendeu? A gente fica muito limitado. Então, a gente tem uma série de desafios aí. E aí, pessoal, trouxe um slide do ano passado, porque continua, vamos dizer, o mesmo conceito. A gente tem a IA, generativos, agentes, e basicamente a gente tem duas aplicações para IA. Seja uma de geração de economia, então ganhar produtividade, acuracidade, economizar, fazer mais em menos tempo, ou habilitar crescimento, vender mais, ter um serviço melhor para o seu cliente, ter uma experiência melhor para o seu cliente. Invariavelmente, quando a gente entra nessa parte, a gente vai estar falando muito de personalização, né? Então, se você conversar com o seu cliente de uma forma muito personalizada, né? Então, não é segmentada, beleza? No meio disso tudo, a gente está falando de automação, tá? Então, pensa assim, cara, aplicação de IA, ou eu estou economizando tempo, ou eu estou vendendo mais, ou melhor. E então, para vocês terem uma visão, eu tive na Salesforce é a maior plataforma de CRM do mundo, né, são gigantescos, e os caras já têm aqui, ó, mais de 140 agentes de varejo pronto para ser implementado. E aí, pessoal, isso aqui é muito doido. Então, vamos lá na parte de estoque que eu comentei com vocês. Olha só, inventório, planejamento de inventório e otimização. Então, eu tenho um agente para planejamento de inventário nada mais é do que o sugestão de compras, né? Eu tenho um de planejamento de otimização, eu tenho um balancer, não sei o que significa, eu tenho um out of stock alerta, então estoques, rupturas, né? Alerta de rupturas e predição, fazer aquilo de previsão de demanda. Você tem aqui para compra, Supplier Qualification Agent, você tem, para cada assunto ali na sua empresa, você vai ter um agente que vai ser um trabalhadorzinho ali fazendo uma partezinha do processo, tá bom? Bom, pessoal, mas tem algumas outras tendências também que a gente não poderia deixar de passar sobre elas. Inclusive, eu até senti um pouco falta de algumas delas aqui, mas não tem como a gente deixar de falar. Que self-checkout. Então, self-checkout que recebe cédula de dinheiro, self-checkout clean. Tivemos aí stands com vários self-checkouts. Então, aqui, pegando só para vocês terem um exemplo aqui, de totens de pagamento. É uma tendência mundial. A gente tem também lançamento aí de brasileiros, né? Muito legal, o orgulho da gente ver isso. Então, o self-checkout aí, que ele é um checkout e se transforma também num self-checkout. Então, é um checkout híbrido. Tivemos também carrinhos inteligentes, que também já é uma tendência aí, uma aplicação que a gente já vê há algum tempo, ainda não pegou, mas a gente tem sempre exemplos disso. Aí tem abordagem diferente, né? Porque o carrinho em si fica caro, mas, vamos botar um gadget ali, então só botar um tablet em cima barateia demais. Começa também outra tendência que eu gostaria de ter visto mais, sendo bem sincero, porque eu acho que é muito legal, que é a visão computacional. Você precisa de IA para isso, né? Normalmente é machine learning ali, né? Aprendizagem de máquina. Então, câmeras usando já IA para várias funções. A câmera é o novo olho do dono da loja, mas de uma forma automatizada, um olho com IA. Então, para você identificar o perfil do cliente, então ele já vê o perfil aqui, vocês veem aqui que me falou que eu tenho de 20 a 29 anos, fiquei muito feliz porque eu tenho 21 anos, né? Então, assim, fiquei muito satisfeito com isso, fiz questão. Depois ele alterou ali, mas eu não tirei essa foto, não. Entender comportamento de compra, né? Como é que o cliente está andando na loja, os movimentos dele. A gente falou isso bastante na nossa palestra sobre a prevenção de perdas também, acho que já está bem claro. Aí tem visão computacional para acompanhar estoque, isso é um ponto bem legal. Então, até mesmo produtos ali, vocês estão vendo produtos que são perecíveis, ele estima por volumetria. Então, ele pega a imagem ali por volumetria, ele sabe o tanto de produto que tem e vai aprendendo. Então, temos também por câmera ali, né? Olhando a gôndola, vendo furo de estoque. E aí a gente tem nessa parte aí muitos equipamentos, aí tem também a abordagem, a gente fala sobre isso também, eu tenho uma câmera ali, o processador dessa IA é na câmera, eu tenho que ter um servidor na loja, então já vem várias soluções ali para trazer alternativas de um custo-benefício melhor. E aí tem uma coisa legal, pessoal, que a gente começa a mesclar tecnologia, então você tem visão computacional, agora vamos pegar com checkout, certo? Então eu peguei duas tecnologias, e aí a gente tem checkout com visão computacional. Peguei até uns bem simplesão, assim, já tem umas coisas muito mais sofisticadas, mas para mostrar que tem tudo quanto é tipo de solução. A balança também usando visão computacional para ajudar ali no hortifruti, isso é bem legal. Acho muito interessante quando a gente dá uma mesclada assim de tecnologia e começa a sair umas coisas bem diferentes, sabe? Bom, pessoal, o segundo grande tema é o papel da loja, né? A gente fala o novo papel da loja, daqui a pouco a gente tem que até tirar esse novo. A gente tem que falar o papel da loja, porque ele já foi ressignificado. Pessoal, a gente tem um slide também do ano passado,
justamente porque isso aqui é um filme. A gente está acompanhando ali a tendência. E a gente já fala há algum tempo que com o advento do e-commerce, com as jornadas digitais e agora com o próprio agente, né, as IAs, a loja ela tem que ocupar um espaço de protagonismo, de relevância. Se eu pudesse resumir em uma frase, a loja tem que ser relevante. Porque se a loja não for relevante, para que eu vou na loja? E aí ser relevante não é só uma questão de experiência de produto, experiência de ambiente, experiência de socialização, pode ser também de conveniência, né? Pode ser de preço, a gente vai ver os cases aqui. Então a gente tem uma série de papéis que a loja está trazendo para si, hub logístico, hub de serviço, hub de mídia, que é o retail media, a gente vai falar. Só que a diferença agora é que a gente vê cada uma dessas aplicações que tem vários exemplos, vários cases, potencializado com IA, certo? E tem um outro tema muito legal também, que é a busca do novo dinheiro. Porque uma vez que minha loja, o cliente ele compra em outros canais, a minha loja a gente começa a enxergar também ela com outras funções, outros objetivos. A gente pode também pensar assim, cara, a função da loja não é só comprar e vender produto, não é só transacional. Logo, como que a gente monetiza essas outras funções, tá? E aí a gente tem varejo como serviço, logística, fulfillment, cloud, que é pegar a loja ali, né, como um modal logístico. A gente vai falar mais sobre isso em seguida. Cloud são a AWS, a Amazon Web Services, a AWS é o maior servidor do mundo, né, data center do mundo, e ele veio de um varejista. A gente tem hoje a Magalu, nuvem da Magalu, a Magalu Cloud, que é um data center da Magalu, tá? Serviços, com destaque aí no serviço financeiro, mas tem seguro, saúde, bem-estar, viagem, garantia financeira. A gente tem cases aqui no Brasil, vamos pegar Lojas Bahia. Lojas Bahia era um negócio movido por um serviço financeiro, os carnês. A gente tem hipermercado no Brasil, cujo lucro, 56% do lucro, vem da operação financeira. Então é quase que uma financeira que, para o motor girar, ele tem uma operação de varejo. Tem também a parte de atenção e relacionamento, que aí entra o retail media. Temos dados, fidelidade também, mas é o retail media. Se na minha loja tem tráfego, eu posso ser um canal de atenção, porque o negócio está muito orientado à atenção. Então o que é legal? No Brasil, o retail media chegou a um bi de receita, só que com 82% concentrado em Mercado Livre e Amazon, que aí foi o caso que eu contei para vocês ali nos marketplaces, que eles conseguem ter por agregar muito catálogo, por agregar muito usuário, por agregar parte ali de logística também, que faz parte desse ecossistema deles, ele cobra por mídia, ele tem atenção. E olha que legal, isso é uma tendência muito importante para a gente ficar atento, porque em 2021 correspondia para os varejistas americanos 10% da receita e 10% do lucro. Só que em 2024 já subiu para 15% da receita, mas em média 25% do lucro, um quarto do lucro desses caras estão vindo de outros negócios que não a venda transacional. Então isso é um negócio importante da gente ficar ligado, importante da gente acompanhar e entender como que o supermercadista brasileiro pode aproveitar essas tendências. E aí, pessoal, eu trago também mais uma vez, fazendo uma leitura, trazendo um contexto. Lembra do novo varejo? New Retail? 7 anos atrás, na NRF de 2019, né? A gente estava lá quando começou, os caras lá da China falaram do novo varejo, que basicamente era a união de três blocos, né? Um primeiro online e offline, depois a gente chamou de phygital, ou omnicanalidade pesada, que é Store and Logistics Center, né? Então a loja como modal logístico, e supermercado como restaurante, como food service. Então perceba aqui, pessoal, de novo, eu volto nesse ponto. Quem vai na NRF, foi lá em 2019 falando, nossa, isso aqui é moda tal. Pessoal, a gente está fazendo um exercício de olhar para anos para frente. Quando a gente olha para isso aqui já é realidade. 2026, online e offline é realidade, já está omnicanalidade, o pessoal nem fala mais como tendência, já é tipo assim, obrigação, já não, sabe, não tem mais discussão. É a mesma coisa da questão do papel da loja, já, cara, é obrigação isso aqui. Bom, então eu quero mostrar para vocês, eu fui em muita loja de supermercado, e isso estou vendo cada vez mais uma maturidade muito grande. Essa aqui é a Morton Williams, são lojas ali, são cerca de 17 lojas. Olha o tanto de alimento, né, pronto para consumo que a gente tem. Ele tem um self-service dentro da loja por quilo, ele tem uma rotisserie maravilhosa. É a loja que você entra, tem um japonês, dá vontade de comer. Eu fui nessas lojas e não conseguia. Uma eu comprei um wrap, a outra essa aqui eu comprei uma bandejinha de japonês, que até deu vontade agora de comer. Então, assim, isso aqui é sensacional. Isso é sensacional. Aí eu vou em outro supermercado. Vamos lá no West Side Market, supermercado de bairro de Manhattan. Pessoal, 30% dessa loja
isso aqui, é produção própria. Isso aqui é loucura. E para quem quer ver essas visitas na íntegra, a gente teve visita aí no Costco, né, Luiz? É 30 minutos, né? Eu até trabalho para a turma juntar os vídeos, mas na média de 10 minutos, tá tudo gravado. Eu botei o óculos, é o óculos da Meta, né, do Facebook lá, e fui gravando tudo para você enxergar que o varejo de vizinhança, o varejo de bairro, o pequeno e médio varejo tem seu lugar e ele pode ter um papel assim central no seu cliente, tá? Ah, eu sou pequeno, grande. Cara, grande não vai dominar, tem um lugar para o pequeno. E o lugar do pequeno está muito ligado à conveniência, aos perecíveis, porque você fala, não, Gabriel, não dá para fazer isso tudo. Olha aqui, tem frango teriyaki, tem salada, tem molho, tem guiosa, olha lá o guiosa, eu vou apontar, tem wrap, enfim. Ah, Gabriel, não dou conta de fazer isso. Não, vamos começar pelos perecíveis, cara, um açougue de referência. E aí é muito doido. Ah, lá, isso aqui é um loja de bairro no Queens. Não para, gente, muito, muito. Esse aqui é o Met, acho que não chega a 10 lojas. Assim, tudo bem, Gabriel, mas 10 lojas é muito. Cara, mas 10 lojas para os americanos é muito pouco, tá? Porque esse cara, ele tá brigando com o Walmart. Ele tá brigando com os caras, o nível é diferente. E aí, a gente tem também mesmo um gigante Costco, o top 3 do varejo, o padrão dele é atacarejo, né? O membership, ele é tipo um Sam's Club. Cara, ele tem uma cozinha ali que tá produzindo refeição, tá? Então isso aqui é muito legal. Quem quer saber mais, a gente vai deixar os links depois do vídeo. A gente vai subir esses vídeos, né? Bom, comportamento e cultura é o nosso terceiro grande tema. Quanto mais a gente fala de tecnologia, mais a gente fala de pessoas. Mas por quê? Porque, meu amigo, para implantar tecnologia, para sustentar o negócio, você precisa de gente cada vez mais capacitada. É meio que um paradoxo isso, mas isso é muito interessante, porque cada vez mais você vai precisar de pessoas capazes, porque ela vai estar empoderada com a IA. Então, se é uma pessoa capaz, é um líder ali, é um cara que sabe, tá ligado na função, bota IA, ele potencializa. Se é um cara incompetente, né, que não dá conta, que não tem a atitude certa, que não tem o valor da empresa, você vai potencializar o quê? Você vai catalisar o quê? A maçã podre? Né? Não dá. E aí a gente vê, não só nessa parte da execução, que essa é uma parte da execução, mas a humanidade como diferenciação. Então, olha só, a IA, como ela tende a virar a infraestrutura cotidiana, eu estou falando com a IA, eu estou usando rede social, estou usando IA toda hora, a gente está ficando com fadiga digital, a gente está cansado de olhar no digital. Então, quando eu vou numa loja física, eu quero a humanidade, eu quero ter um bom atendimento, eu quero conversar com alguém, uma resenha rápida, eventualmente. Ah, mas a geração Z não gosta de falar com gente, mas a nova já quer, porque viu que a Z já deu uma desgringolada, tá? Tô falando sério, a nova elas querem essa conexão porque elas não têm essa conexão. Você dê uma olhada, Geração Ansiosa, o livro, recomendo todo pai de família e mãe ler, é muito legal. Tecnologia para ampliar o humano é um diferencial, então vou mostrar isso aqui, vou falar mais no próximo slide. E o papel da loja, pessoal, é cada vez mais sensorial humano, porque se for para eu só pegar um produto e ir embora, eu faço isso com o meu chat GPT. Beleza? O chat GPT, o que eu preciso de produto para hoje. Ele pode deixar que já vai chegar para hoje para você, que eu já fui na loja que entrega hoje para você. Então, uma boa recomendação e ela realmente entrega, porque eu já vi aqui. Beleza, obrigado, tchau. Sacou? Quando eu vou para a loja, eu vou precisar disso. Bom, aí a gente pega casesaço, para mim, assim, maravilhoso. Trader Joe's. Trader Joe's, pessoal, olha como é que é o checkout desses caras. Eu vou dar um pause aqui no momento. Tem uma fila única ali. E aí, ó, tá vendo aquele cara lá no fundo? Olha esse cara aqui no fundo, apontando a plaquinha. Ele não tem luz de LED, ele não tem tela na loja. Cara, é tudo analógico para o cliente, tá? Para o usuário. Analógico. Eu tô vivendo isso aqui. Até a cultura, isso não se faz também só com layout de loja. A cultura das pessoas, elas conversam, ou elas são gentis, sabe? É mais despojado. Tem até uma pessoa aqui, ó, que está ajudando. Essa pessoa aqui, ela está ajudando as pessoas direcionando, ó, aquela fila, aquela, tal. Ela está conversando, eu não estou conversando com a máquina. Isso é diferencial. Aí eu entro lá no Trader Joe's, etiqueta à mão. Claro que não é a mão, né, pessoal? É uma impressão que parece a mão. Mas tinha várias brincadeirinhas. Então, é um posicionamento analógico. E aí, o que é legal? Cara, é digital para o cliente, não. Mas para a operação, sim. Você vê o repositor do Trader Joe's, o que ele está na mão? O mobile. Ele está ali como uma ferramenta para fazer a reposição correta. Porque é absurdo também reposição de gôndola nos Estados Unidos, nessas lojas. Dê uma olhada nos vídeos nossos. Loja de bairro, olha a gôndola desses caras, cara. Você não vê um furo de gôndola e, assim, entupido de produto. E aí, também, trazendo um pouco culturalmente falando, a gente já vê um movimento de grandes marcas. Então, você pega uma Hermès, ou Hermès, não sei como é que fala, que é uma das marcas mais caras aí, mas troca a IA e ela aposta em ilustração imperfeitas e humanas. Ela fala, cara, nada aqui é IA, aqui é a mão. Isso é exclusivo, isso é humano, isso agrega valor. IA, commodity. Humano, diferencial. Sacou? Não, Gabriel, mas isso é paradoxal. É o contramovimento.
o mundo de tendência é sempre contramovimento. Tem muito digital. Opa, você tem um contramovimento do humano ali vindo. Beleza? A Van investe em roupas e almofadas com estampas para IA. Van, tudo bem. Tem que ser IA mesmo. Povão, commodity. E aí, pessoal, acho muito legal a gente essa reflexão. Aí a gente vamos agora para o chão da loja, para a cozinha. A gente tem uma abordagem, sim, de substituição. Né? Pô, esse é um dos robôs que a gente viu lá. Um robô que ele faz inventário de loja, que ele acompanha a ruptura. Então vai lá o robôzão e vai passando na gôndola. Pô, legal, né? Nós vai substituir meu trabalho. Será? Agora olha esse aqui. Humanoide. Eu boto um selo, um óculos, e esse óculos, vocês vão reparar que tem um verdinho aqui no óculos, eu estou fazendo inventário, ele está me ajudando. Eu falo, cara, eu estou vendo 7 desse produto, é 7 mesmo? É 7. Opa, já leu o código de barra aqui, eu estou usando as duas mãos fazendo o inventário da loja. Aí você me pergunta assim, qual que é a abordagem? É que vai empoderar o funcionário, pelo menos curto e médio prazo. Porque é muito mais eficaz. O robozão aqui, pessoal, ele não tem braço, não. Se tiver um produto atrás do outro, ele não consegue ver. Ele só vai conseguir ver onde o olho humano não consegue ver, mas o humano tem duas mãos. Sacaram? E no Brasil, que a mão de obra é mais barata que nos Estados Unidos, a gente tende a ter muito mais abordagem de trazer tecnologia para o humano e ele operar do que o contrário. Tá? Em mercados que não tem mão de obra de jeito nenhum, a gente vai ver mais robótica. Mas no Brasil, definitivamente, não é o caso desses países mais em desenvolvimento. Porque lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o salário mínimo por hora é $17. Faça as contas aí, $17 vai dar quase R$100. R$100, 160, né, R$100, 160 horas, R$16 mil, né, assim. Mas para o americano é $2.300, mais ou menos. Então imagine, opa, deu uma coisinha errada, não tem problema, mas eu ia mostrar aqui para vocês um gêmeo digital de um funcionário da loja que conversa com as pessoas na loja. Existe essa pessoa, ela está ali, mas ela tem um gêmeo digital que é um painel, né, de LED e tal, que está conversando, dando informação para o cliente, mas ele está na loja. Então, assim, você tem que fazer uma mescla, é legal. Bom, pessoal, chegando na parte final, né, são os insights finais e pendências. Então, nós temos duas. A gente viu um tanto de coisa, mas a gente tem duas, assim, que a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso. Primeira, estratégia de negócio nunca foi tão importante. Não, Gabriel, mas isso não falou na NRF. Não falou na NRF, mas eu estou falando para vocês com 11 anos, indo na NRF, com várias lojas que eu visitei e com o nosso conhecimento. Pessoal, IA vai fazer com que a execução vire commodity. Então, assim, muito em breve, estou falando assim, 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, a parte de supply chain, de reposição, isso vai melhorar muito. Então, ter o produto não vai ser tão diferencial, mas o posicionamento claro e execução alinhada ao objetivo que você quer. O que a gente está falando? Estratégia. Você sabe qual que é o posicionamento que você quer ter no coração, na mente do seu cliente, qual que é o problema que você resolve, qual é o cliente que você não quer, vamos dizer, não é o seu cliente, quem que é o cliente, quem que não é o cliente. Tá? E isso fica muito claro quando a gente olha esses caras aqui. Eu até peguei o West Side Market, que é uma rede pequena, para mostrar para você. Vamos lá no Costco. O que o Costco propõe de uma forma muito clara? Eu entrei no Costco, eu já entendo. Minha tia que mora lá, pergunto para ela, ô tia, por que você vai no Costco? Ela, cara, para ter preço, qualidade de produto, volume, então eu compro volume, eu não consigo comprar fracionado, não consigo, é volume, e eu sou membro, tá? Essa é a proposta. Não é conveniência, a loja é grande, mais afastada, não é sortimento, 4.000 SKUs, eu não vou ter várias opções do mesmo produto, e não é experiência, tá? Não é. Trader Joe's, o que é? Qualidade, curadoria incrível, exclusividade de produto, 80% do Trader Joe's dos produtos são marca própria, você não acha em lugar nenhum, só lá. Experiência de loja, eu falei, cara, não tem uma tela, eu chego lá, converso com o repositor, a galera é gente boa, vou ali, eu tenho um desestressamento de digital. Valor no sentido de um bom custo-benefício, estou pegando um produto de qualidade e não é o mais caro, mas também não é o mais barato, não é sortimento, não consigo comprar uma Coca-Cola no Trader Joe's. Também não tem 10 opções do mesmo produto, não é o menor preço, não é high-tech e não é one-stop shop. Eu não vou passar no Trader Joe's e fazer minha compra toda. Eu vou ter que ir no Trader Joe's e vou ter que ir em outro supermercado para eu acabar de fazer minha compra. E o West Side Market, que é, vamos pensar o local. Cara, você entrou lá, é food service, muita comida, conveniência, é rápido. Eu entrei, peguei, paguei e fui embora. É mix, tem mix absurdo. Esse West Side Market deve ter, estou falando para você sério, 3 vezes mais SKU do que o Trader Joe's e o Costco. De verdade, é bizarro. Olha o vídeo que nós vamos botar aqui. Não é preço, não tem preço. O Costco tem preço. Não é compra de abastecimento, né? Se abastecer sua casa, é de conveniência. Também não tem muita experiência, não. Sabe? É agilizada ali a experiência. E bom, pessoal, e o segundo grande dever aí para 2026 é o letramento em IA do time, é urgente. É o que eu falei, assim, começamos essa apresentação falando, gente, IA é inevitável, não tem mais jeito, sabe assim, então você precisa aprender o que é IA, os principais fundamentos da IA, as principais ferramentas
sabe? Como é que eu uso isso aqui? Então tá. Criar um plano de ar, falar, cara, beleza, eu vou começar a usar, qual que é a melhor estratégia, por onde eu começo, vamos começar devagar? Vamos começar devagar, porque mudança Big Bang também não funciona, é a gradual, é o método Kaizen, é um pouquinho de cada vez, e depois a gente olha no ano, a gente andou muito. É hora da execução. Se tem uma mensagem clara dessa NRF, você vê pela identidade visual, pessoal, loucura, pela identidade visual, clean. Cara, ou não é aqui, é hora de botar. Já inventaram tudo que tinha que inventar, nós estamos com pendência. Vamos botar para fazer, beleza? Agora, pessoal, para a gente fechar nosso bate-papo, eu vou trazer aqui um especialista que esteve na NRF, referência em cada uma desses nossos assuntos. Vou trazer aí 2 top voicer do LinkedIn, um em cada tema aqui, e também um dos maiores influenciadores aí nas redes sociais de supermercado, para a gente falar de outro tema. Então, vou chamar aqui agora. Bom, pessoal, então, para a gente falar do primeiro tema central da NRF 2026, eu trouxe o André Faria, da Bluesoft. Bluesoft é uma empresa de RP focada em médias e grandes operações de supermercado, que já nasceu 100% digital, API First, a gente falou sobre isso aqui na apresentação, e que já está preparado também com inteligência artificial. André, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui para a gente falar de tecnologia, de varejo, de NRF. Acabamos de voltar de lá, super animado com tudo que a gente ouviu falar por lá. Bom demais. E assim, esse tema central quase que ocupou, né, toda, vamos dizer, as manchetes aí da NRF, e não poderia ser diferente, né? Já faz alguns anos que o tema de inteligência artificial está na NRF, e mais do que isso está nas nossas vidas aí de tecnologia. Eu queria saber, André, da sua opinião, da sua visão, da sua vivência, né, qual que foi a principal mensagem da NRF em relação à inteligência artificial nesse ano de 2026? Se eu tivesse que colocar uma frase só, seria show me the money, né? Acho que todo mundo agora quer ver o dinheiro, quer ver o lucro, quer ver o resultado. Então, a gente tinha o que estava sendo falado nos keynotes, nas palestras, então muito case, muita gente mostrando. O pessoal da Ralph Lauren trouxe o aplicativo deles, por exemplo, que o consumidor entra, consegue fazer pergunta, consegue montar look, né? Para quem gosta ali de escolher e tudo mais. Que está sendo muito usado, está dando muito certo e tal, está afetando o consumidor. A gente viu 3 grandes blocos. Então, como que a gente usa AI para melhorar a experiência do consumidor na loja, no e-commerce? Como que a gente usa AI para melhorar o relacionamento com o nosso parceiro, fornecedor? E como que a gente usa AI para melhorar a nossa operação e gerar mais eficiência e, com isso, trazer dinheiro, trazer resultado? E agora está todo mundo cansado de ouvir as promessas mágicas do que a AI vai fazer e a turma quer começar a ver resultado na operação. Então, é isso aí. Legal, então é uma visão realmente mais curto-prazista, e acho que até o próprio tema da NRF traz isso, né, que é o Next Now. A gente falou isso também sobre a apresentação. Ó, não combinamos antes, né, André, essa conversa, acho que está muito alinhado. E pensando nesse curto prazo, então, André, vamos parar de pensar em pirotecnia, vamos pensar ali no curto prazo. Quais são as principais aplicações que você vê que o supermercadista pode já colocar para rodar na sua operação, tanto do back-office, mas também no chão de loja, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Eles reforçaram muito do back-office, né? Que aí você está falando, cara, o resultado está onde? Pô, tem uma parte aqui de eficiência, de produtividade importante. Onde você acha, então, que a gente pode aplicar? Eu acho que, assim, a gente já consegue traduzir muito do que as pessoas estão fazendo na vida pessoal com inteligência artificial para trazer para os negócios também. Então, quantos de nós aqui, que estão participando aqui da live agora, a gente já não teve experiência de uma coisa que a gente levava 2 horas para fazer, planejar uma viagem, por exemplo, e agora a gente consegue fazer em poucos minutos com a ajuda da AI. Nos nossos negócios isso é muito aplicável também, mas requer uma disciplina e requer uma postura proativa da gente que é empresário, de escolher quais são as melhores ferramentas, de entender quais são as aplicações, de envolver o nosso RH, a nossa área de tecnologia e treinar as pessoas para usar essa inteligência artificial para aumentar a eficiência, reduzir o tempo que elas levam para fazer as coisas. Que coisas? Então, eu posso usar a AI para me ajudar na precificação, por exemplo. Eu posso usar a AI para me ajudar a otimizar o mix da minha loja. Eu posso usar a AI para analisar e me apoiar na análise de tantos relatórios que o nosso ERP, os nossos sistemas já fornecem. Se tudo isso estiver integrado dentro das plataformas, para ajudar a gente a fazer cadastro de produto mais rápido, para ajudar a gente a tomar decisão de precificação mais rápido, e todas essas decisões diárias que a gente toma, seja no financeiro, seja no contábil, onde quer que seja ali, a gente começa a ter resultado. Onde a gente precisava de 3 pessoas, talvez agora a gente precise de 2. E essa outra pessoa que sobrou pode atuar em alguma coisa mais estratégica que vai criar diferencial para o nosso negócio. Isso dá para fazer hoje, dá para fazer agora. A gente não precisa esperar nada novo que vai aparecer, que vai surgir. Mas tem muita tecnologia também aplicada, por exemplo, à prevenção de perdas, com câmeras, com imagens,
que estão ficando cada vez mais disponíveis e mais baratas, que o varejista já começa a olhar e fala, poxa, isso aqui faz sentido porque vai me trazer resultado hoje, vai me trazer resultado agora. Então, as aplicações são inúmeras, mas eu acho que a gente tem que pegar o que está mais perto da gente e começar a gerar eficiência para a gente começar a pensar o que eu consigo reduzir aqui. Levava 2 horas, como é que eu faço para fazer em 1? Levava meia hora, como é que eu faço para fazer em 10 minutos? Esse tipo de pensamento de otimização e essa busca do empresário tem que começar a acontecer hoje, e é assim que ele vai começar a trazer resultado e trazer margem para o negócio. Entendi. E a BlueSoft já é uma plataforma que está preparada para isso. Eu sei que vocês já têm IAs integradas, aquela IA que é o copiloto, que ajuda a interpretar relatório e navegar no sistema, não é mesmo? Exatamente. A gente fez questão de trazer essa tecnologia já embarcada para ser muito fácil. Então, qualquer lugar da plataforma ali, com um clique, a gente já faz uma análise completa com inteligência artificial e o usuário consegue interagir e pedir coisas. E não é só ler informação, mas é também fazer coisas. Então, todas as APIs que a BlueSoft tem estão disponíveis para o nosso BlueSoft AI também. Então, se através de API a gente consegue alterar preço, a nossa AI consegue alterar preço. Se através da nossa AI, da nossa API a gente consegue criar uma oferta, a BlueSoft AI consegue criar uma oferta também. É o que a gente falou na apresentação aqui, pessoal, sobre ter uma infraestrutura preparada para a IA, porque a IA vai virar infraestrutura. Então, se você ainda está com o sistema legado, no servidor local, onde que o dado ali não está acessível via formas modernas como as APIs, não vai ter jeito de usar. Tá? Assim, é uma questão de compatibilidade de tecnologia. E assim, aproveitando o tempo aqui, André, e o CP? Vai conectar o BlueSoft no CP? O que você achou disso aí? Olha, você diz o CP lá, o Universal... o protocolo da Google, né? O Universal Commerce Protocol. Exato. Olha, eu acho que assim, é incrível a Google estar capitaneando esse movimento de criar protocolos mais padronizados para a gente fazer as coisas, né? Quando a gente tem, por exemplo, hoje os MCP Servers, que é uma maneira da gente conseguir abrir qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer API para poder ser utilizado por uma plataforma. E a Google está fazendo isso para o checkout agora, né? Então, como é que a gente consegue finalizar um pedido? Como é que a gente consegue conectar o supermercado ali dentro? As plataformas de e-commerce todas, como é o caso da Vetex, das plataformas que a gente tem aqui também mais específicas para supermercado, elas têm que estar muito de olho nisso, né? E a gente também está bastante conectado, porque no fundo a gente recebe os pedidos no ERP para fazer separação, fazer picking, fazer packing. E assim, certamente isso está no nosso roadmap, a gente vai estar conectado diretamente aí com esse protocolo. E eu acho que é muito importante, se tiver uma adoção massiva de todas as plataformas nesse protocolo, a gente vai ter um ganho muito grande, porque a gente vai ter que estar preocupado em como que a gente conversa com cada uma das diferentes plataformas para poder conectar com esse checkout, que agora vai estar cada vez mais perto aí dos LLMs, né? Enfim, de todas as plataformas, não só do Google, mas de todo mundo que estiver conectado nesse ecossistema. É legal, porque a gente está no momento de criação de padrões, né? Então, eu torço pessoalmente para esse ser um padrão que pegue, mas naturalmente na IA a gente ainda tem muito barulho, muita manchete, muita gente querendo, vamos dizer, chamar a atenção e às vezes acaba fazendo um desserviço, eu acho, porque é um fato, é inevitável, mas o pessoal às vezes exagera demais, então aquilo pode ter empresários e supermercadistas que falam, não, isso aqui vamos dizer, é bobagem, mas não, cara, se a gente depende aqui da proporção. Então, para a gente finalizar, e te perguntando isso, assim, para quem ainda acha que a IA, vamos dizer, não é inevitável, que acha que a IA é só um modismo passageiro, qual que é a mensagem que você, André da Blue, tem para esse empresário, para esse supermercadista, para ele perceber assim, que isso é provavelmente algo que a gente vai ter que lidar por muito tempo? Não tem como a gente fugir, né? É uma tecnologia que vem realmente para trazer resultado, para trazer diferencial, e aonde a gente tem margem muito pequena, a gente não pode ficar distante daquilo que gera eficiência. Então, é como a gente teve movimentos no passado, né? Então, nem todo mundo adotou sistemas de informação, por exemplo, desde o dia zero. Tiveram aqueles, a gente passa por essa curva de adoção que é natural. Verdade. Mas o ponto que você tem que pensar como supermercadista é, nessa curva de adoção, onde é que eu quero estar? Eu quero ser o cara que leva vantagem primeiro e consegue colher os benefícios antes dos outros, ou eu prefiro ser aquele cara que está lá no final da curva, né? Aquele cara mais cético, que só quando todo mundo já adotou, e eu vi que deu certo, eu vi que deu resultado, é que eu vou atrás disso para colher resultado também. Então, é uma questão de posicionamento. A gente, como empresa de tecnologia, sempre tem um DNA muito inovador. A gente quer estar na crista da onda, a gente quer ser o primeiro a colher os benefícios, né? E de oferecer esses benefícios para as empresas também. Porque a gente acha que quem sai na frente ganha mais. Então, acho que é uma questão de se posicionar, mas é inevitável. Cedo ou tarde, certamente, isso vai fazer parte da sua jornada como empresário, da jornada da sua companhia. É verdade. E assim, é o que você falou.
é inevitável, vai fazer parte, então não precisa eventualmente ser o first mover, né, o primeiro a se mover, mas definitivamente ser um fast follower, né, o cara, como é que a gente vai falar, o que segue rápido, faz sentido e vale a pena porque uma coisa que eu percebi nessa NRF, os casos de uso, os cases de sucesso, os resultados alcançados foram apresentados, né, por várias empresas de maneira bem consistente. Então, assim, tem coisa boa aí. André, gratidão aí por participar conosco desse bate-papo rápido. Para quem quer saber mais sobre você, sobre a BlueSoft, quais são os melhores canais para eles te conhecerem? Eu sou top voice lá no LinkedIn de inteligência artificial, então eu realmente estou gerando bastante conteúdo sobre esse assunto para informar a turma. Então, se você gosta disso, quer ficar conectado, me acompanha por lá. Estou em praticamente todas as redes sociais ali, como André Faria, e nas redes sociais da BlueSoft, especialmente a gente tem o Blue Times, que a gente solta toda sexta-feira, que tem as principais notícias e novidades do varejo brasileiro e mundial. Então, acompanha a gente por lá também para ficar informado. Essa é boa, eu assino, chega toda semana ali para mim. Bom, isso aí é obrigatório aí nesses tempos de IA. Então, até a próxima, André. Obrigado, pessoal. E agora vamos para o segundo tema central, que é o papel da loja física. Vamos chamar aqui o Michel Jasper. Bom, pessoal, agora nós vamos abordar o segundo tema central da NRF, que é o papel da loja física. E para isso, eu trouxe um grande especialista do chão de loja, Michel Jasper, fundador e CEO da Web Jasper, solução líder em planogramação e gerenciamento por categoria, também muito presente nas redes sociais, certamente vocês o conhecem. Seja bem-vindo e obrigado pelo convite, Michel. Eu agradeço, Gabriel, mais uma vez estar aqui. Um prazer estar com você aqui e um prazer estar com você lá na NRF. Bom, o prazer foi meu. Comi um donuts lá que eu não conhecia, tradicionalíssimo. Depois eu descobri que aquela empresa é enorme, com mais de $1 bilhão de faturamento. Obrigado, aí foi meu guia aí nas experiências nova-iorquinas. Bom, Michel, tem uma discussão que está presente há muitos anos na NRF, que é o papel da loja física. E no final do dia, a gente precisa tornar a loja física mais relevante. Você que está no chão de loja, está olhando ali de uma forma, com um olhar muito crítico e com experiência, o que você viu de tendência nessa NRF 2026, do chão de loja, que você traz aqui para a nossa audiência? Um dos primeiros pontos que a gente tem que entender é acabar com esse mito de que a loja física vai acabar e vai ser tudo digital. Isso não é uma verdade, tá? Inclusive, isso já foi identificado há alguns anos atrás. A loja física ela passa a ser um ponto de experiência, um ponto de contato com a marca. Algo que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, onde eles têm lá a Quinta Avenida, com diversas lojas no centro, e aquelas lojas elas servem para você ter uma experiência, não necessariamente comprar. Então a loja ela vem se tornando um ponto de experiência. Muita gente vai ter contato com o produto, contato com a marca, ele vai ter toda uma jornada ali dentro. E óbvio, ela vai ter esse ponto onde o cliente ele vai seguir uma jornada de experiência e ele vai se conectar com a marca. A loja física ela passa a ter esse papel de gerar essa experiência. Muito bem, então a loja física como central ali, vamos dizer, no dono da experiência sensorial, isso a gente falou na nossa apresentação, né, tem uma série aí de oportunidades. Outro tema, Michel, que está presente há alguns anos aí também na NRF, assim, mais recentemente, é o Retail Media. Você ali na feira, a gente teve a oportunidade também de andar junto, eu vi que você tem um olhar muito apurado ali para as questões das telas, das ativações. O que você traz aí de novidade em relação ao Retail Media? Qual que é a leitura que você está fazendo hoje também dessa abordagem? Não só o que a gente viu na NRF, mas esse contexto aí que foi tratado. O Retail Media ele já faz parte de uma linha de negócio do varejo, tá? Se você ainda não tem na sua empresa, você já está atrasado. Já tem alguns anos que o Retail Media e, claro, ele vem cada vez ganhando mais força. O que acontece é que o varejo, por ele trabalhar com margens muito espremidas na venda de produto, e margens muito baixas, ele precisa criar outras linhas de receita. E uma dessas linhas é o Trade Mart, claro, o Retail Media, onde você começa a transformar o seu ponto de venda em um ponto de contato com as marcas. Afinal, cerca de 70% das decisões elas ocorrem dentro do ponto de venda. Então, o melhor local para você fazer a sua propaganda, o melhor local para você fazer a sua divulgação de marca e de produto é no ponto de venda, né? Ali que o cliente toma a decisão. E as marcas estão entendendo isso e o varejo está começando a entender que o ponto de venda dele se tornou um canal de mídia. E, claro, isso gera aí uma ótima receita, né? Interessante, né? O que eles falaram muito da economia da atenção. Se você tem atenção, existe uma forma de monetizar isso. Muito legal, Michel. E você é um cara que conhece muito o chão de loja, não só do brasileiro, né? Com aí, quantas mil lojas que vocês atendem hoje, Michel? Hoje nós atendemos mais de 4 mil empresas, quase 15 mil lojas. 15 mil lojas. Então, assim, você sabe bem, mas, além de tudo, você já foi um nômade. Né? Acho legal trazer essa parte aí. Então, já viveu, se eu não me engano, mais de 30 países?
Isso, passei por 35 países visitando varejo e morando nesses países durante 3 anos, sem voltar para casa. Não, e andar em Nova York ali com o Michel, quase que ele conhecia o pessoal, dava bom dia assim, o pessoal, Michel, bom? E aí, Michel, eu queria saber o seguinte, o que que você vê que muitas vezes o brasileiro... Vou fazer 2 perguntas, na verdade, porque o que você vê que o brasileiro deveria tentar trazer dessas referências internacionais e o que você acha que ele tenta copiar e não deveria tentar copiar, porque nós estamos falando de outro contexto da loja, né, do exterior ali. Bom, uma coisa que o brasileiro ele vai precisar sim investir muito e se basear e se focar, né, usar como referência o mercado internacional é a automação. O varejo ele precisa começar a olhar para a automação justamente pelas dificuldades que a gente tem de mão de obra, de processos e tudo mais. Quanto mais a gente automatizar, né, esses processos, mais resultados a gente vai ter e melhor vai ser o nosso até mesmo atendimento ali com o público e tudo mais. Então a automação é algo que a gente tem que olhar. O que a gente precisa tomar cuidado é em relação à regionalidade. O Brasil ele é feito de muitos Brasis e a gente sabe aí que o sucesso das redes internacionais de varejo no Brasil, elas não duram muito, né? Elas vêm, gera aquele boom e elas acabam não conseguindo competir com o varejo regional. Então, tu tem que ter muito cuidado com isso para manter a sua regionalidade forte, entender bem seu público, né? Já que o Brasil ele é esse multi-Brasil. Você tem aqui, por exemplo, na minha região do Rio Grande do Sul, eu estou numa cidade, a cidade tem uma cultura muito forte alemã, mas se eu andar 20 quilômetros para o lado, eu tenho uma cultura italiana que é completamente diferente, que consome outro produto, que tem outra forma de trabalhar. Então, entender essa cultura para colocar tecnologia de maneira com que não interfira na regionalidade ou não atrapalhe o processo, realmente é o caminho aí que o varejo vai precisar tomar e se espelhar no varejo internacional. Muito legal. Então, e até aproveitando que o nosso ainda está em tempo, você falou de automação, queria saber sua opinião, que é até uma dúvida pessoal, tá, Michel? Eu percebi, pelo menos nas lojas que eu fui em Nova York, não só em Manhattan, mas em Queens também, uma execução de loja bem interessante. Eu vi pouco furo de gôndola, assim, fiquei impressionado com algumas lojas aí, principalmente em Manhattan, muito produto junto, um mix enorme. Você acha que isso está ligado, então, à questão da automação, vamos dizer, da excelência ali na parte de execução? Seria isso ou tem algum outro ponto aí que eu não esteja conseguindo enxergar? Também, tá? Também. O americano, ele usa, né, principalmente falar nos Estados Unidos, ele usa muito a automação em forma de dados e tecnologia para gerar processos dentro da loja. Quando a gente fala de loja bem abastecida, isso também reflete muito na cultura do americano. O americano, ele é muito produtivo. Tá? Estima que eles têm uma produtividade quase 4 vezes maior do que nós aqui no Brasil. Então, tu tem lá um operador, ele tem uma produtividade muito alta, uma operação muito eficiente. Então, por mais que muitas vezes o americano ele até trabalha com pagos muito mais enxutos em relação ao Brasil, o nível de produtividade é muito alto. Faz com que hoje um dos grandes desafios do Brasil é melhorar o seu nível de produtividade. Ter colaboradores mais produtivos e as pessoas serem mais produtivas em si. Né? Nós somos hoje um país que tem uma produtividade um tanto quanto baixa. E o americano é diferente. Claro que também aí dentro a gente está falando de legislação, de questões trabalhistas. O americano ele trabalha por hora, então quanto mais o cara trabalhar, mais ele produzir, mais ele ganha. Um pouco diferente da nossa cultura, que é de horista, né, e tudo mais, que trabalha ali com uma carga horária determinada e dentro daquela carga horária você tem que render isso. O americano ele pode muito além disso. Então isso também ajuda muito na eficiência dele. A questão da legislação, eles poderem contratar a qualquer momento de maneira muito rápida, muito precisa, e colocar para operar, e depois já poder fazer uma troca, uma substituição, ajustar o processo de contratação de pessoas de acordo com demanda, que é algo muito, muito interessante que eles utilizam aqui no Brasil, não é possível devido à legislação. Então, isso também reflete. Então, alta produtividade, tecnologia por trás e uma legislação ali trabalhista bem diferente da nossa. É isso aí, pessoal, aulas. Se você quer saber mais, então, sobre o Michel, como é que eles te encontram nas redes sociais, Michel? Só procurar Michel Jasper em qualquer rede social aí que você vai me encontrar. Bom demais, meu amigo. Gratidão aí pelo compartilhar o conhecimento. E agora a gente vai falar sobre o próximo tema, pessoal. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do terceiro tema central, que é humanidade e cultura. E para isso eu trouxe a grande referência que você certamente vai saber quem que é. E caso não saiba, eu não sei que mundo você está vivendo aí do supermercado. Rafael Haddad, um grande treinador de líderes do supermercado no Brasil. Além de supermercadista, levou aí a metodologia dele para várias outras lojas. Rafa, obrigado aí pela sua presença, meu amigo. É um prazer estar com você aqui. Fala, turma. Bom dia, como vocês estão? Não sei que hora você vai ser esse vídeo, mas fico muito feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo, entendendo as tendências da NRF, se interessando pelo futuro. O tema da NRF falou muito sobre o futuro é agora, e a sua decisão ela pode mudar o jogo. A gente viu muita coisa boa. Vamos falar aí mais do lado das pessoas aí da NRF. Vai ser um prazer poder contribuir com o seu crescimento. Parabéns, varejista, que está aqui nessa live. E vamos embora, manda as perguntas aí para mim, que eu quero contribuir com o crescimento. Bora. Então, Rafa, eu vou na NRF há 11 anos e uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais a gente fala de tecnologia, mais a gente fala sobre pessoas.
Meu amigo, por que isso está acontecendo? Assim, ó, a pandemia ela mostrou que quanto mais tecnológico o mundo fica, mais necessário as pessoas são. Porque sempre quando você tem esse super acesso, né, às ferramentas tecnológicas, isso acaba criando um distanciamento pelo qual as pessoas não estão acostumadas, né? E mesmo que se não estivessem, todo excesso, ele necessariamente vai ter uma falta, né? Então, as pessoas, elas são extremamente importantes para a operação, até porque o varejo é tato, o varejo é comunicação, o varejo, existe a área sentimental, a área sistêmica ali do nosso processo cerebral, que é extremamente importante. Falando do varejo atual, né? A grande maioria hoje das pessoas consumidoras do supermercado são um público 40 mais, ou seja, grande parte do dinheiro está na mão dessas pessoas e essas pessoas estão acostumadas com pessoas. Então, eu acho que isso nunca vai mudar, por mais que possa, em algumas épocas, oscilar nessa questão do digital, a grande influência, as pessoas elas querem usar aplicativo para tudo. Eu acho que o lado humano ele tem a sua importância, já se mostrou validado, já se mostrou que é extremamente importante para o processo, e que, na minha opinião, não será tão cedo que será substituído. Eu acho que a tendência é continuar, de novo. As pessoas elas têm um papel trivial. E o que também a gente aprendeu, cara? A gente aprendeu que a tecnologia ela tem um papel dela, assim como as pessoas ela também tem o seu papel. Muita coisa, a tecnologia vai substituir a mão de obra, sim, mas existem coisas que não. E é isso que a gente tem que explorar. Falamos disso aí na apresentação. Ficou muito claro que a IA e tecnologia vai virar commodity e o diferencial são as pessoas, o tratamento que o cliente tem na loja, né, Rafa? Isso é muito difícil de copiar, isso é muito difícil de escalar, e aí é o papel da liderança na loja. Então, me diz uma coisa, entrando nessa linha, assim, inteligência artificial, cara, já é realidade, vai virar commodity, e então, assim, muita operação assistida, né, dentro da loja por IA. Qual que vai ser o papel do líder nesse contexto? Porque é o que a gente falou, assim, a IA vai estar em tudo, mas aí vai sobrar uma parte importante para o humano e o líder dentro da loja, assim, ele vai ser substituído também, aí vai perder importância ou ao contrário? Eu vou soltar um vídeo hoje, inclusive, no meu Instagram falando sobre isso. Na minha opinião, trabalho operacional é o trabalho do futuro. Então, você que conserta ar-condicionado, pedreiro, açougueiro, marceneiro, padeiro, peixeiro, gerente de loja, enfim, eu acho que essas funções elas não serão substituídas tão cedo, tá? O líder ele tem um papel fundamental porque o líder ele é a pessoa que forma pessoas, ele é um cara que ele é referência em comportamento e técnica, ele é a pessoa que gera tração no resultado, é o cara que controla indicadores, é a pessoa que vai fazer com que a operação ela consiga ir além, adiante e com consistência, né? Rafa, como fica o cenário da inteligência artificial, pessoas e liderança? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para ser um apoio, ela vem para ser uma ferramenta para aumentar a produtividade das pessoas, inclusive dos líderes. Eu acho que para o cara que ele é estratégico, a inteligência artificial ela aumenta a visão de controle, a visão de dados. Eu acho que muita coisa vai mudar, por exemplo, sistema, né? Eu acho que, por exemplo, você não vai precisar, é o que eu vejo, né, no futuro, ir lá e ficar procurando relatório. Eu acho que vai vir do próprio RP, por exemplo, da Avanço ali no futuro, né? Olha, gerentão, olha aqui, ó o sinal de alerta aqui, ó. Isso aqui está com estoque excessivo, ó, isso aqui já está com ruptura faz 2 dias. Olha, esse produto aqui, meu líder, não vende faz 10 dias. O que aconteceu? Vamos lá, entre em contato com a empresa. Então, eu vejo a inteligência artificial trazendo essa proatividade, né, trazendo essa visão sistêmica assim, mais ampla, só que eu acho que a pessoa, o líder, ele também tem que ser estratégico, o colaborador, ele também precisa ser funcional. Né? Eu acredito, eu sou um cara cristão, né, e eu tenho comigo que a gente pode fazer muita coisa, Deus pode fazer muita coisa pela gente, menos a nossa parte. E eu vejo a IA exatamente igual. A IA pode fazer muita coisa pela gente, só que assim, fazer a máquina funcionar, cara, aí eu acho que tem um pouco de dedo de pessoas ainda, então essa é a visão que eu tenho e que eu espero. Maravilhoso. Então, a gente vai continuar precisando de pessoas, é a nossa visão também. A gente mostrou na apresentação que a abordagem de trazer tecnologia para empoderar é muito mais inteligente e realista do que a da substituição. E aí, mas a gente tem um problema a mais, Rafa. Em 2026, a gente viu nos Estados Unidos, e estamos vivendo isso agora, escassez de mão de obra. Para a gente finalizar, o que você viu? Você rodou muitas lojas ali nos Estados Unidos, mostrou nas suas redes sociais aí para o pessoal. O que você viu nos Estados Unidos que os americanos estão fazendo em relação à força de trabalho, escassez de mão de obra que a gente pode trazer para o Brasil? Vamos lá. Cara, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vai ceifar todos os cargos no mundo? Não. Funções repetitivas vão ser ceifadas, né? Então, eu acho que muita gente vai ser desligada de muita empresa, tá? Então, a IA ela vai dar uma bagunçada no mercado de trabalho, não para agora, mas para daqui uns 5 anos aí. E com isso, eu acho que
vai haver o efeito pandemia. O que é o efeito pandemia? O efeito pandemia é muitos supermercados que só ficavam abertos na época da pandemia, né? Não tinham outras empresas que ficavam abertas. Era muito comum você ver até dentista trabalhando dentro do supermercado. Era comum você ver advogado, era comum você ver lá um analista de uma multinacional, porque o cara não queria ficar sem renda, ele queria trabalhar, não queria ficar em casa. E é isso que vai acontecer nos próximos 5 anos com alguns cargos administrativos. Em relação à tecnologia, eu acho que os americanos eles têm uma melhor abertura, eles têm um incentivo do governo, pelo contrário, não existe um protecionismo sindical contra a inovação, né? Pelo contrário, os americanos, eles, cara, vamos crescer, vamos colocar tecnologia aí no meio do processo. Então, eu acho que vão haver tecnologias que serão facilitadoras, né? Então, você vê, por exemplo, hoje, lojas de condomínio que já podem funcionar com braços robóticos, hoje você já tem lojas de automação, por exemplo, hoje até os arquitetos, cara, eu estava em reunião com uma arquiteta ontem, e ela estava me falando, ela falou, Rafael, hoje a gente desenha uma loja pensando na escassez de pessoas, fazendo com que um cliente trabalhe para a gente. Caramba. Então, o autosserviço da padaria, o autosserviço do açougue, por exemplo, o caixa normal, que quando você vira selfie, e o próprio cliente trabalha para você. Então, hoje, assim, existem muitas pessoas pensando nessa dor, né? Então, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, soluções de agentes de inteligência artificial que vão ser compradores, que vão ser lançadores de nota, que vão ser ali pessoas que vão pesquisar preço da concorrência. Então, vão ter soluções ali que vão, né, naturalmente suprir algumas funções, né, que eu vejo como primordial. Algumas soluções, por exemplo, para trazer facilidade. Então, você vê as próprias etiquetas de RFID, da GS1, que você pode fazer um inventário ali em questão de segundos. Mas, cara, tem muita inovação. E o que é bacana, assim, em relação a essa questão da resistência? Antigamente, as pessoas eram muito resistentes. A gente tem um governo hoje que, infelizmente, mais atrapalha do que ajuda, né? Só que o que está acontecendo? Está virando necessidade. Então, assim, a tecnologia, hoje, ela não é mais uma conveniência. Ela é uma obrigação, cara. Então, eu acho que cada vez mais vai vir inovação. A gente vai fazer um time avanço aí para a NRF 2027. Eu quero que você esteja presente junto com a gente também, para conhecer as inovações lá na prática, comigo, com o Gabriel, toda a equipe aí da Avanço, e enfim, essa é a minha visão. Rafa, gratidão. Pessoal, tem uma máxima, isso para mim, assim, pode parecer um paradoxo, mas quanto mais tecnologia a gente colocar, nós vamos precisar de mais pessoas capazes. Teremos menos pessoas, mas essas pessoas elas têm que ser capazes, têm que ser líderes, são os valores que o Rafa ensina, demonstra. Então, se você não segue o Rafa aí, qual que é o seu Instagram, Rafa? Rafael Haddad 1, siga a gente nas redes sociais, treine líderes, crie processos, tenha consistência. Excelência não é um ato, é um hábito. Faça o melhor que você puder nas condições que você tem. Seja cliente da Avanço, siga o Gabriel nas redes sociais. Tamo junto, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, gratidão, Rafa. Valeu, tchau, tchau. Abraço grande, valeu. E aí, pessoal? Porrada, hein? O que vocês acharam desse bate-papo? Pô, aprendi demais e tudo que eles falaram aí está em linha com o que a gente conversou, hein? Incrementou muito a nossa discussão. Mais uma vez, agradeço aos nossos 3 convidados, são pessoas excepcionais, não só na PJ, mas na PF, conheço todos eles, são pessoas aí incríveis, tive o prazer de estar na NRF com eles, gratidão, obrigado aí pela participação. Pessoal, chegando finalmente, eu quero dar alguns recados para você. O primeiro deles é o seguinte, nós vamos ter em abril um evento transformador, é um evento que eu participei de vários eventos ao longo desses últimos 2 anos de IA e sempre senti falta de um evento que eu saísse de lá com algo concreto funcionando. Nós vamos fazer uma imersão de inteligência artificial, vão ser 2 dias, fisicamente, com o nosso time aqui da Avanço, e você vai entender os fundamentos, as principais ferramentas, vai usar e você vai sair de lá com um agente rodando na sua loja, senão eu devolvo o ingresso. Estou falando sério, isso vai ser revolucionário. Se você se interessa, me manda uma mensagem lá no Instagram, a gente vai começar a soltar as informações desse evento. Não deixe de mandar. Também, pessoal, para quem quiser a apresentação do pós-NRF, do Papo Avanço, se você não viu a apresentação, você não sabe qual é a palavra-chave. Você vai ter que voltar e ver qual é a palavra-chave. Não vou te contar agora, porque você tem que ver, mas eu vou dar uma dica, só para a turma ficar mais tranquila. Tá na parte ali da IA, porque essa parte é importante você ver do início ao fim, entender o contexto, porque isso até é um dos para-casas que a gente colocou aqui, né? Uma das pendências. São 2, essa é a principal. A gente tem que ter um plano para IA e ali tem a nossa palavra-chave para você conseguir baixar esse material. E por fim, pessoal,
te agradecer a atenção, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos se você gostou. A gente olhou, vocês viram aqui, teve muita parte ali mais teórica e conceitual, mas nosso objetivo foi traduzir para a prática, para o chão de loja, para o supermercado, também fazer uma leitura, não só falar do que foi 2026. Nós não estamos vivendo só 2026, nós temos uma história aqui. Nós temos toda uma leitura de onde viemos, para onde estamos indo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas gabriel.junqueira@vancoinfo, meu telefone, minha rede social no Instagram. Se você curtiu, manda uma DM para mim, pô. Fala assim, Gabriel, acabei de ver aqui a sua live, achei legal, gostei disso, não gostei disso. Por favor, eu curto isso, de verdade. Tamo junto aí, até o próximo Papo Avanço.